Paz do Senhor, igreja. Gostaria de pedir para os irmãos que já se encontram em pé, a gente possa estar abrindo nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 15. João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Amém, igreja? Sente aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, como supremo ser que é, como meu Pai, meu Rei, 3 em 1, ele usa analogias conforme a sua época, conforme a cultura daquele momento, mas que ecoam até os dias de hoje. O eco daquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás permanece até hoje. Até mesmo porque nós vivemos da agricultura que a gente extrai muitas das coisas que a gente consome dentro da nossa casa. Nós somos de uma cidade agrícola. Você passa pelas estradas, você vê campos repletos de soja, de milho, e tudo tem o seu tempo de colheita, de plantio, a forma com que é tratado o solo, a forma com que esse solo é examinado para que venha a dar fruto, venha a frutificar, para que se extraia o máximo de fruto. E hoje eu quero falar com a igreja e também comigo sobre o tempo de podar, o tempo da poda. E para que essa poda serve na planta? Jesus fala sobre a videira, ele fala sobre uma planta frutífera, a vide, e dá uvas, a parreira. E ele extraía esse conhecimento todo, exatamente porque na época se plantava muita uva, se consumia muito vinho. Nós não tinha as indústrias que nós temos hoje, os artifícios que nós temos hoje. Hoje a gente tem o industrializado, a gente tem tudo isso, mas naquela época não. E prestava-se muita atenção no tempo da planta, desde a sua flora e até o fruto, prestava-se muita atenção nisso. E Jesus usa isso para essa referência com a gente. No Brasil, nós temos mais de 1000 espécies de árvores frutíferas. Nós somos o país que tem mais frutas em todo o mundo. A nossa flora, ela é riquíssima em plantas frutíferas. E por incrível que pareça, as frutas mais consumidas por nós não são nativas do Brasil. São mais de 1000 espécies de plantas frutíferas no Brasil, das quais 1400 habitam todo o mundo. Então você tem 1400 tipos de frutas
E você pode olhar para você, como eu me surpreendi, e falar, puxa vida, eu achava que já tinha comido muito tipo de fruta e não comi nada ainda, né? A poda, ela é utilizada para o manejo desse pomar. Se você tem um pomar de laranja, você tem que podar ele para que ele venha a frutificar melhor. Só que existem 3 tipos de poda. A poda da formação. Quando você planta uma árvore e ela é pequena, você tem a primeira poda. Essa poda, meu amado, é a primeira poda espiritual. Quando você está em crescimento, em desenvolvimento espiritual, Deus poda você para que os galhos se estendam, para que você consiga abrigar mais galhos, para que você consiga se fortalecer. Às vezes é cortado o pinhão central, para que você não cresça tanto, mas para que você consiga abranger um espaço maior. Porque na vida cristã, não é a sua altitude que conta. Na vida cristã, o que conta é a sua amplitude de alcance. Não é o quão alto as pessoas podem olhar para você, mas o quanto você tem impactado as pessoas que estão ao seu redor. É a amplitude das suas atitudes. E assim Deus vem podar você a primeira poda. Ele corta o seu pinhão central, Ele começa a podar você, porque Ele enxerga em você uma planta frutífera. E Ele sabe que se você for bem cuidado, no começo, você vai dar muito fruto. Você vai frutificar grandemente para o reino de Deus. A planta, Jesus fala assim, eu sou a videira e vós os ramos. Ele sendo a videira, a planta tem formas de se alimentar. Ela precisa de 2 coisas para se alimentar. Nós conhecemos, né? Lá quando a gente está lá na 4ª, 3ª, às vezes a gente aprende sobre fotossíntese. Então, a seiva bruta, ela sobe das raízes e passa pelo caule da planta e chega até a ponta. E lá ela recebe a luz do sol, e a luz do sol transforma a seiva bruta em uma seiva nutritiva rica em glicose. E essa seiva, sim, depois que ela é afetada pela luz, por Deus, ela é afetada pela luz do mundo e por tudo aquilo, ela pode sim alimentar a planta. Você, com as suas folhas e sendo um ramo enxertado nessa videira, você recebe a seiva de Cristo e a instrução do Espírito Santo de Deus. É um conjunto que vai alimentar você. E o meu rei, sabendo disso, ele trouxe essa palavra. O meu rei, sabendo que até os dias de hoje e milênios para frente, creio que não vai ser milênios para frente, mas se for, porque só o rei sabe o dia e a hora, ele não revelou nem para o filho. Se for centenas de anos para frente, ainda essa palavra vai ecoar. Nós sobrevivemos da agricultura. A agricultura, como eu disse, é o que coloca comida na minha e na sua mesa. E ele, sabendo disso, existe mais uma poda. São 3, né? Poda da produção. A produção é... Gente, se você está produzindo um fruto e o fruto começa a minguar, para aquele que conhece das plantas, vai entender que é hora de podar essa planta, para que os frutos possam até diminuir em quantidade, mas aumentar em volume, ficar mais suculento, para que o fruto fique mais belo, para que você tenha mais comércio, para que as pessoas tenham mais vontade de consumir esse fruto. E assim é na vida cristã. Nós precisamos ser podados para que o nosso fruto venha com maior teor. Porque não é a quantidade, sim a qualidade do fruto que você produz para o reino. Olha, você pode alcançar centenas, milhares de pessoas, mas você já pensou se você chegar lá e o rei falar, tá vendo? Esse varão aqui, esse varão é teu fruto. Às vezes 2, mas você tentou centenas de pessoas. Mas você se encontra com o Rei da Glória, e ele fala em secreto para você, ó varão, se você alcançou esse aqui foi você que alcançou, esse é fruto teu.
o irmão não tinha fé em mim, e você orou por ele, mesmo ele dando todos os indícios de que ele tinha fé, estando na igreja, usando terno, usando gravata, orando, falando em línguas, mas eu no seu íntimo eu te conheço. Eu sei que nas horas que você mais necessitava de mim, você não recorreu a mim, mas você foi lá, e através do Espírito Santo de Deus, você orou por esse irmão. Esse irmão foi curado, e através dessa cura sobrenatural, ele frutificou para o meu reino. As suas atitudes, eu vou dizer uma coisa, só quem conhece você intimamente é o rei. Eu não conheço você, e você não me conhece. Você conhece o Jonatas, esposo da Fabiana, que é uma bênção na minha vida, pai do Efraim e do Mateus, que é grato por estar nessa igreja, que é grato por fazer parte dessa família, porque eu vejo vocês como família. Mas vocês não sabem o que acontece com o Jonatas, assim como eu não sei o que acontece com vocês. Mas o rei, ele lê você como um livro aberto, como essa página assim, ó. Você para o rei é uma página aberta. Não há como você tentar esconder nada do rei. E aí é que está a maravilha das coisas. Porque se por um lado você enxerga isso como, meu Deus, ele sabe de tudo, por outro lado você tem que enxergar ele como voluntariamente se deixar podar. Paizão, eu preciso que o Senhor me pode nessa área. Eu preciso que o Senhor me pode nessa área, porque essa área tem afetado a minha vida. Essa área tem me colocado longe das pessoas. Pai, eu não consigo dominar determinado comportamento, mas eu sei que o Senhor é rei. E que a tua palavra diz assim, que assim como ribeiros de água na mão do rei, assim o coração do rei é como ribeiros de água na mão de Deus. A tudo quanto ele quer, ele inclina. Ele inclina o teu coração para onde ele quiser. Mude a forma como você enxerga Deus, para que ele possa mudar você. Deus, o tempo mudou para que você mude. Deus diz claramente que ele não quer que nenhum dos seus se perca. Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Basta você entender que muitas vezes só um pode te dar esse remédio. Você pode falar com um psicólogo, um psiquiatra, tomar remédio, fazer o que você quiser, mas enquanto você não entregar na mão de Deus o controle, não vai haver cura, não vai haver mudança, não vai haver o molde. Você não vai seguir o modelo é Cristo. Cristo falou que Ele é o modelo, não há outro modelo. Não há outro modelo, gente. O modelo é Cristo. Essa poda, eu acho ela tremenda, porque na parreira, por exemplo, cada galho que dá um cacho de uva, depois que eles colhem o galho de uva, o cacho, esse galho se torna velho. E de cada galho desse tem 4 brotinhos saindo. Quando é cortado esse galho velho, esses 4 brotos nascem, e cada broto desses dá um cacho de uva. Então, às vezes eu não quero deixar Deus me podar, porque eu enxergo que eu já frutifiquei naquela área. Só que Deus quer te podar para você frutificar 4 vezes mais. Deus quer te podar para você ir muito além do que você já foi. E às vezes não é externamente. Igreja, não é na parte externa, é interno. Gente, eu vou dizer para vocês, eu experimentei uma situação hoje na minha vida, que eu venho orando por ela por 2, 3 anos já, sabe? E aconteceu hoje na minha vida, é tremendo. Existe tempo. Eu falei hoje com a minha sogra, existe um tempo para tudo mesmo. Salomão era muito sábio, e existe um tempo até para você pedir perdão para a pessoa. Não adianta você ir lá, erra, comete um erro com a pessoa, e você já vai lá e fala, me perdoa. Não, a pessoa também tem coração, tem sentimento, passa dificuldade, às vezes não absorve como você absorve, não está apta para te aceitar o teu perdão, e você pedindo perdão, às vezes você vai piorar as coisas. E assim, hoje, eu pude almoçar com a minha sogra, os meus 2 cunhados e as minhas 2 cunhadas junto, e a minha família toda reunida. Isso foi uma vitória, porque quebrou o jugo, porque hoje eu vi cair no chão o jugo. Falei, Deus, obrigado.
porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. A família se reuniu de novo, à volta da mesa, como é a promessa, que os seus netos vão correr em volta da mesa. Hoje os netos da Dona Salete corriam em volta da mesa. Corriam em volta da mesa, junto com a gente. Irmão, se deixe podar. Seja voluntário na poda. Pai, aonde eu preciso ser podado? Porque eu preciso frutificar para o teu reino. Eu preciso frutificar para o teu reino. Pai, independente da dor, independente do confronto que isso vai gerar dentro de mim, independente do quão dolorido vai ser, Paizão, poda, mostra para mim qual galho que eu acho que está verde, está bom, qual galho que eu acho que é saudável, mas o Senhor vê que não é saudável na minha vida, o Senhor vê que não é esse daí, o Senhor vê que não é isso, o Senhor vê que eu não estou caminhando para o lado certo. A poda, o ápice da poda, o ápice de quando o agricultor poda, e de quando a gente que eu não entendia tudo isso até começar a ler, na realidade. Mas existe a poda da limpeza. E essa poda, ela faz uma diferença tremenda. Vocês sabiam que quando você deixa um galho seco na planta, a planta tenta reviver esse galho? E aí ela consome às vezes 3, 4 vezes mais energia vital para reviver esse galho do que para frutificar. Os seus galhos secos fazem com que você não frutifique, e pior ainda, você gasta energia com esses galhos secos, com a amargura, com a inveja, com o orgulho, com a prepotência, com a arrogância, com a falta de amor, com a falta de perdão, com a falta de pedir perdão. Qual é o galho seco que tem prendido você, que não tem deixado você avançar? Igreja, Jesus está te chamando para passar, como o Lisimer falou aqui no aniversário da igreja, para passar para o próximo nível. Ele quer que você passe, quer que você avance, que o reino de Deus avance dentro de você, que derrube todas as barreiras, que o eco dos feitos desse Jesus de 2000 anos atrás possam derrubar barreiras maiores que as barreiras de Jericó. Deus quer transformar você. Há um corpo incorruptível te esperando. Há algo maravilhoso. Há algo muito além da nossa compreensão nos esperando. Esse reino é verdadeiro. Meus irmãos, se deixe podar, seja voluntário. Seja voluntário nessa poda. A planta, existe uma cultura oriental, eles chamam de bonsai, e eles envergam a planta conforme eles querem, e a planta cresce nos moldes daqueles artesãos. Eles fazem um artesanato na planta. Deus vai levar você para onde Ele quiser. Deus vai entortar seus galhos para onde Ele quiser. E eu quero dizer uma coisa para você: o seu fruto, ele amadurece, ele cai no chão, seca, as suas sementes brotam, e debaixo da sombra, debaixo da sua sombra, da sombra que você é, da árvore que você é, crescem os seus renovos, crescem os brotos. Você pode não entender hoje, mas o fruto que você produz, ele tem uma semente dentro dele, e essa semente vai crescer e vai gerar outra árvore. Pode ser o seu irmão do seu lado, pode ser o seu vizinho, pode ser o companheiro que trabalha com você, pode ser tanta gente, pode ser uma pessoa que só passou na sua frente, você orou por ela. Às vezes a gente não entende o impacto da nossa vida cristã na vida dos outros. Às vezes a gente não entende o quão as pessoas são necessitadas e sedentas da palavra de Deus.
Porque a gente se fecha dentro de nós mesmos, achando que a porção que a gente tem, todos têm. E às vezes você está buscando saciar sua sede, quando você devia estar saciando a sede dos outros. Quando você devia estar sendo o rio que jorram água viva. Você devia ser essa fonte. Abra sua boca. Frutifique para o reino. Pessoas estão sedentas. Pessoas estão morrendo espiritualmente, psicologicamente, principalmente isso. Com esse mundo defasado que a gente vive. Pessoas estão se contaminando com a mídia e com várias outras coisas que são produzidas, são o produto dessa sociedade doente. Mas nós que somos do reino, é nosso dever jorrar rios de água viva. Eu falo para você uma coisa: às vezes você não precisa nem falar de Cristo para a pessoa ver que você é dele. Você não sabe às vezes o impacto que você tem quando você está próximo de alguém e essa pessoa identifica você como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. A nossa vida, ela é igual uma planta. Ela é igual uma planta. Ela tem raízes. Nós somos enraizados. Sabe, a palavra, Paulo diz que nós éramos figueira braba. E a gente foi cortado. E aí pegaram e enxertaram a gente na videira. E a seiva veio e inundou a gente. E o fruto que você produzia antes, você já não produz hoje. Eu quero pedir para Bia, faz essa gentileza para mim, amor. Abre em Gálatas 5, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Digo, porém, Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne, a sua carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que? Porventura seja do vosso querer, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. O fruto que você produzia não é interessante e não interessa, mas o fruto que você virá a produzir, sob a ótica do reino de Deus, nutrido por essa seiva, e recebendo a luz de Deus sobre a sua vida, a luz do Espírito Santo, esse fruto sim, faz toda a diferença. Para mim, faz toda a diferença para você, faz toda a diferença para o seu vizinho, faz toda a diferença para todos. É esse fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o melhor de tudo é isso: e contra essas coisas não há lei. Não existe lei. Não tem nenhuma lei que te proíba de amar, de ter paciência, de entender o próximo. Não há nenhuma lei que te proíba dos frutos do Espírito. Quanto mais você tiver, mais vai ter gente precisando. Quanto mais você puder, mais vai ter gente querendo. Quanto mais. Não há como você dar mais para Deus do que Ele já deu por você, eu garanto. E é bíblico. E você pode acreditar numa coisa: Ele vai capacitar você cada vez mais, e cada vez mais, cada vez mais. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo. Não, como eu acredito muito, eu digo que porque Deus amando, porque Ele continua amando, porque Deus amando o mundo deu seu Filho unigênito, para que você que crê tenha vida eterna.
para que eu que creio tenha vida eterna. Em resumo, os seus frutos frutificam para o reino, para a vida eterna. E é sobre isso que Jesus traz essa parábola da videira, que ele diz que ele é a videira. E é sobre isso. Sabe, quando você estiver na videira, frutificando, ele fala com clareza que tudo que você pedir para Deus, ele vai te dar. Porque ele sabe que você não vai ser egoísta. Porque ele sabe que você vai estar à luz da videira. Você vai estar lá, você foi enxertado e sendo alimentado pela seiva que Cristo produz. E tudo que você pedir tem conotação do próximo. O próximo, o próximo, o próximo, o próximo. É melhorar. Igreja, eu peço que a igreja se coloque de pé, em nome de Jesus. Que eu quero pedir para os irmãos que nesse momento você possa pedir a Deus, para que Deus venha trazer a luz na sua vida, qual área que você precisa dessa poda, que você possa entender em qual área que você precisa ser podado. Quero pedir e perguntar se existe alguém aqui na igreja que quer se consertar com o Pai, ou se tem alguém aqui na igreja que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que vem aqui na frente. É necessário que você entenda o quão a gente precisa ser podado, o quão a gente precisa ser moldado, modificado por esse Deus. Igreja, se você precisa de um renovo, se você precisa de algo novo na sua vida, se você precisa se libertar de algum comportamento que tem te afastado às vezes de pessoas, vem aqui na frente, venha receber a oração dos presbíteros, dos diáconos, que vocês possam, em nome de Jesus, se fortalecer em Cristo. Que em nome de Jesus, você hoje possa aceitar, a partir de hoje, o quão você é dependente dessa videira. Jesus Cristo fala que se você não estiver nele, não tem como. Glória a Deus. Então, eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Quero, na direção do culto aqui, para o meu pastor aqui, sou grato a vocês. E em termos de poda, eu tenho que ser muito podado. Eu preciso de muita poda. Preciso de muita poda. E que Deus possa podar vocês, e que vocês possam, em nome de Jesus, arcar os galhos de tantos frutos. Que os galhos sejam arcados de tantos frutos. Sabe? Arcados. Em nome de Jesus, muitos frutos. Glória a Deus.